O Flamengo apresenta nessa terça-feira Felipe Luiz como seu novo técnico, mas segue buscando no mercado um nome de maior peso. Vídeo de hoje do canal traz atualizações sobre o tema e fala também. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Para falar sobre o Flamengo, Felipe Luiz será apresentado como técnico do rubro-negro às 1h30 da tarde dessa terça-feira, mas diretoria do Fla segue trabalhando em busca de um nome maior. Quero contar que 2 treinadores já foram sondados. O primeiro deles, Luiz Castro. Houve um contato de dirigentes do Flamengo com um português que já dirigiu o Botafogo no ano passado e foi demitido recentemente pelo Al Nassr da Arábia Saudita. A conversa não avançou por uma questão financeira. Luiz Castro pediu uma quantia avaliada como muito alta pelo Flamengo. A negociação não está encerrada, mas ela vive um impasse por conta dessa questão de grana. Segundo nome, queria contar que Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, procurou recentemente, ao longo dessa semana, o Alexandro, para buscar um pouco mais de informações sobre Maximiliano Allegri, técnico italiano que desde 2010 só trabalhou em 2 clubes, no Milan e na Juventus. Foram 6 títulos italianos, mais 5 Copas Itália, 3 Supercopas. Ele está desempregado desde maio, quando foi mandado embora da Juve, depois da conquista da Copa Itália. Ele brigou com jornalistas, nessa oportunidade também brigou com um dos dirigentes da Juventus, acabou despedido e não mais voltou ao mercado de trabalho. Só tem uma coisa louca. Primeiro que ele custa muito dinheiro, acho que completamente fora da realidade de clubes brasileiros. Depois, porque ele é bem mais retranqueiro do que o Tite. Então se o Flamengo avança na contratação desse técnico, é alguém que me parece com os dias contados. O torcedor rubro-negro quer treinadores ofensivos e o Allegri não tem nada de ofensivo. Felipe Luiz vai ficando enquanto o Flamengo não avança com o técnico e enquanto os resultados aparecerem. Se o Flamengo vencer o Corinthians nessa quarta-feira e der um passo importante para chegar à final da Copa do Brasil, o Felipe Luiz vai ficando. Caso contrário, em caso de tropeço ou acerto com qualquer técnico grande do exterior, teremos novidades em breve e eu vou estar aqui para contar para vocês. Combinado? Não se esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. SBT Esportinho no ar! Boa tarde! Boa noite para você que assiste a gente pelo YouTube, depois, quando chega em casa no trabalho. É isso aí, bora, vamos com a gente com tudo nessa terça-feira. O Flamengo se prepara para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, já sob o comando agora aí do novo treinador, o Felipe Luiz. Em 10 meses de trabalho, ele saiu do Sub-17 para o time profissional. E nesse meio do caminho aí foi campeão mundial Sub-20. O rubro-negro divulgou as primeiras palavras dele como treinador. Rodou. Alegria, liberdade e entrosamento. A chegada de Felipe Luiz ao clube foi da melhor forma possível, com muitos abraços e uma boa expectativa em cima do novo treinador que assume o time faltando pouco tempo para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo, para que eles possam desenvolver o que eu quero com as minhas ideias e que a gente possa ver isso no campo representado o mais rápido possível. Felipe já conhece a maior parte do elenco, já que ficou na equipe de 2019 até 2023, quando anunciou sua aposentadoria. E neste ano teve a missão de estar à frente do time Sub-17 e o campeão Sub-20 e quer levar essa experiência para os profissionais do clube. Essa experiência no Sub-17 foi muito válida, foi onde eu realmente aprendi a montar treino, montar comissão, foi onde eu consegui colocar em prática minhas ideias e vi o time do Sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então eu vi realmente que era possível, que eu era capaz de fazer isso e cada vez eu fui tendo mais confiança e os resultados também foram aparecendo e aí recebi a oferta de treinar o Sub-20, também aceitei um desafio novo, pegar um time no meio da temporada, então me deu toda essa experiência, essa vivência, porque uma coisa eu sempre pensei durante muitos anos como treinador, mas viver como treinador era uma experiência nova. Felipe Luiz já mostrou no seu primeiro treino à frente do Flamengo tranquilidade e ainda teve uma certa semelhança com um antigo treinador, uma corridinha com a equipe e a mesma camisa usada por Jorge Jesus. O novo treinador será apresentado na tarde desta terça-feira e faz sua estreia em pleno Maracanã com o desafio de vencer o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Para o jogo, o Flamengo poderá contar com um importante reforço, Michael. O jogador está liberado pelo departamento médico e pode ser a novidade. Ontem, Pedro quem apareceu no clube. Após ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, esta foi a primeira vez em que o atacante compareceu ao centro de treinamento do Flamengo e fará sua recuperação por lá.
Agora, Felipe Luiz tem um foco total em ser a esperança do time e recuperar o ânimo do torcedor para as decisões que a equipe tem pela frente. Às vezes eu peco por não ter medo, né? Mas por atacar demais, mas com certeza esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa e é claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, que com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gols. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Eu não sei se você esqueceu, mas você tá de óculos. Você esqueceu ou não? Ah, tá bom. Não, é porque ele tira todo dia, eu imaginei. Agora é uma obrigação. Ele esqueceu. Não, ele não esqueceu. Ô, Vene Casagrande. Você fica feio, sabia? Obrigado. Palmas pra beleza de Lucas Pedrosa. Olha aí. Querem derrubar o Botafogo. Isso, cara. Que Botafogo isso, caiu, meu. Querem derrubar o Botafogo. Olha o Pedrinho Certezas aí. Deixa ele aí. Tem os pênaltis que aconteceram esse final de semana aí. Eu tô acostumada, infelizmente. Vene Casagrande, conta pra mim, sobe esse teu drone. Cadê barulho de drone? Qual é o detalhe do contrato do Felipe Luiz? Eu vi muita gente antes do Tite cair com dúvida. Será que ele pode? A licença dele não é só pra base e tudo mais? Vimos que pode, né, Vene Casagrande? Pode, para quem não sabe, ele tem sim a licença necessária para poder comandar o time em futebol, no futebol brasileiro, ou seja, no futebol nacional. Ele ainda precisa tirar uma licença pró, que a gente chama, porque a Conmebol exige isso para competições internacionais desde 2020. Ele ainda não tem essa licença, mas como infelizmente o Flamengo não está mais na Libertadores, então esse ano ele pode comandar a equipe, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil. E ele não será técnico interino, pelo contrário, ele será um técnico efetivado. Ele vai assinar um contrato válido até dezembro de 2025. Essa informação eu acabei de obter antes do programa começar, através de uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo, e ele não será interino. Embora muita gente o considere interino, que ele vai ficar até dezembro, não, ele vai ter um contrato como qualquer outro treinador, válido até dezembro de 2025. Mas, Vene, em dezembro tem uma eleição, e se o novo presidente do Flamengo não quiser ficar com o Felipe Luiz, o que vai acontecer? Nesse contrato a multa rescisória vai ser extremamente baixa. Por que o Flamengo está dando um contrato longo para ele? Para dar uma margem de segurança para ele, para mostrar para ele que acredita no trabalho dele. Então, ele não será técnico interino, trazendo todas essas informações, terá um contrato válido até dezembro de 2025, ou seja, cerca de 15 meses, e se o futuro presidente do Flamengo não quiser ficar com o Felipe Luiz, quiser escolher um novo comandante, a multa rescisória do Felipe Luiz é uma multa rescisória extremamente baixa, algo que não vai atrapalhar ou prejudicar as finanças do Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, assim, em alguns momentos da história do Flamengo, a gente viu que interinos com muita identificação performaram e de forma muito positiva. Inclusive, a gente fala que a era dos Enzo de 2019, né? Mas um pouquinho antes, se você olhar aí 2009 e 2013, a gente vê uma temporada tão positiva por questões de título para o Flamengo, marcada por dois treinadores que entram de forma interina, mas com alta identificação com o Flamengo. Você acha que hoje, para o futebol de hoje, isso ainda vale ou você acha que não? Não, eu acho que são cenários completamente diferentes, tá? Lá em 2009 o Flamengo não tinha expectativa de título e conseguiu com o Adriano, com o Petkovic, com um time muito mais de jogadores experientes do que o próprio trabalho do Andrade, na minha visão. Caras que decidiram dentro de campo ali. Claro que o Andrade é importante por tudo que ele representa, mas eles decidiram muito, digamos assim, na base da qualidade deles, sabe? Intuitiva, né? E principalmente o Adriano, que foi um cracaço naquela temporada. Pet também. E o Pet. E em 2013 eu acho que também foi um título que caiu no colo do Flamengo. Ninguém esperava que o Flamengo fosse ser campeão da Copa do Brasil. E aconteceu com o Jaime, tudo bem. Agora, nessa temporada, é uma temporada complicada, que o Flamengo até achei uma característica que o Vene falou, a temporada azeda, né, por tudo que aconteceu. E o Felipe Luiz, ele vem de outra forma. Ele se preparou para isso, ele é um cara que é estudioso, que veio do Sub-17 para o Sub-20 e agora chega ao profissional. Jogador que atuou pelo Chelsea, pelo Atlético de Madrid, pelo próprio Flamengo, pela Seleção Brasileira.
esteve com técnicos como Simeone, como o próprio Jorge Jesus, bagagem que ele tem de futebol, eu não tenho a mínima dúvida que ele entende. Entende muito, porque ele se prepara desde o momento que ele era jogador. Agora, colocar isso em prática é o que a gente vai ter que ver agora, porque o desafio não é só treinar e saber de futebol. É gerir elenco, é gerir pessoas, e tem muita coisa envolvida nesse sentido, mas eu acredito que o Felipe Luiz, sem dúvida alguma, é um cara que entende muito do que ele faz. Perdão. Não, Inclusive, ele tem vários desafios, né? Nesse novo desafio dele como profissional, como um treinador. Qual? Vamos lá. Qual o maior? Na entrevista dele ali, ele disse que a linha defensiva do Flamengo já está organizada. Ledo engano. Mentira, não está organizada. Inclusive, a gente criticava muito o Tite por conta disso, porque se você for parar e analisar, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo levou mais gols que o próprio Fluminense, que hoje está na zona de rebaixamento. Então, é um desafio já para ele. Outro desafio, ele resgatar a Arrascaeta e o De La Cruz, dois jogadores que estão muito abaixo. Quando eu falo resgatar, não é na parte técnica, porque esses dois jogadores são muito bons de bola, eles são craques. Agora, a parte física está deixando a desejar. E ele também vai ter que utilizar muito bem a categoria de base, algo que o Tite também não fez. E Mas o eu acho que Felipe talvez Luiz, fica mais fácil pra ele, pois né? ele estava no sub-20. É. Ele estava no sub-20, ele conhece cada jogador, então eu acho que ele vai chegar. Assim, vou ser bem sincero, Fernando, não tinha ninguém melhor para assumir o comando do Flamengo nesse momento que o Felipe Luiz. É um cara que conhece os bastidores do Flamengo, conhece o clube, tem o respaldo da torcida, que a gente sabe que nesse momento é extremamente importante, tem o respaldo da diretoria, inclusive se ele se tornou treinador do sub-20 foi graças ao departamento de futebol do time profissional. Leia-se Marcos Braz e Bruno Spindel. Na ocasião, um novo treinador estava muito bem encaminhado para assumir. E aí, Marcos Braz e Bruno Spindel brigaram nos bastidores com Rodolfo Landim, brigaram, entre aspas, para botar o Felipe Luiz, que na ocasião estava no Sub-17. Então, eu acho que não tem ninguém melhor para assumir o comando do Flamengo nesse momento. E 2025? Aí depende muito do que acontecer agora. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, independentemente do que aconteça, nada será culpa do Felipe Luiz. Se acontecer o pior, o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil, o Flamengo não indo bem no Campeonato Brasileiro, é culpa do Felipe Luiz? Não. Então, torcida, cuidado ao pegar no pé do treinador. Eu vou falar treinador porque ele não é interino. Né? Ô, Lucas Pedrosa, será que nesse momento a gente vai ver o Gabigol tendo mais oportunidades? Obedecer ele não vai, que ele já falou naquele vídeo velho, né? Obedecer ele falou que não vai. Né? Se não for agora, é nunca. Se ele não utilizar esse momento agora de um treinador que era atleta, companheiro, e que confia muito no Gabigol, que sabe do potencial do Gabigol, se ele não utilizar o fato do Felipe Luiz estar à frente do Flamengo para poder dar essa volta por cima nessa reta final de temporada, acabou a história do Gabigol com o Flamengo, né? Uma bonita história que o Felipe Luiz fez parte da maior parte dessa história também, né? Então eu acho que o Felipe Luiz tem que dar confiança, sabe do jogador que o Gabriel é. O Gabriel tem que corresponder em campo também, porque não adianta só você acreditar, o atleta tem que responder. E ele tem a oportunidade aqui aí de conhecer praticamente todo esse elenco, né? O respeito que ele tem também dos jogadores, de ter sido um jogador extremamente importante, crucial. Enfim, eu concordo com o Vene quando ele diz que hoje, se fosse para demitir o Tite, como demitiram, não teria nome melhor para comandar o Flamengo do que o Felipe. Ele ficou todo intelectual com óculos na televisão, Parece né? até que eu sou inteligente, Você né? viu, Vene? Que loucura! Olha aqui, Vene, fala comigo. Tá liberado o Michael para voltar? Que boa surpresa a imagem do Michael. A gente tem essas imagens aí, enquanto o Vene fala, a gente vai ilustrando. Esse carrão é dele, hein? Pequeno só precisa ele, o resto tem que ser grande. Eu falo isso. Ah, seu relógio é muito grande, Fernanda, de pequeno já basta eu. O resto tem que ser tudo grande. Olha o tamanhinho dele do lado do carro. O Esse retrovisor é maior que a cabeça dele. Esse é o Michael chegando no treino, isso foi hoje, né? Pois é, um Ontem. reforço caseiro aí para o novo comandante do Flamengo, Felipe Luiz. Estamos falando de um jogador que... Essa imagem é antiga, gente? É antiga. Não é de deve hoje ser nem no de primeiro ontem. dia dele após o Isso. retorno ao Flamengo. Mas ele está liberado para jogar, o departamento médico já liberou. Se ele vai ser relacionado ou não, aí depende da nova comissão técnica. Hoje o Flamengo fecha a preparação para pegar o Corinthians amanhã, o treino na parte da tarde. Ontem o Michael treinou normalmente com os demais companheiros. Acredito que hoje aconteça a mesma coisa. Eu não vejo motivos para você não relacionar o Michael. Não vejo motivos para escalá-lo como titular. Eu acho que como titular ainda é cedo demais. Física, exatamente. Né? Agora, com o tempo, acredito que o Michael possa brigar sim pela titularidade. Mas, querendo ou não, é um reforço caseiro para o banco de reserva. Ele abreviou bastante essa recuperação? Qual era a expectativa? Eu sempre tive a informação que ele retornaria em outubro. Querendo então ou não, é isso. é outubro. Tá certinho. Não deixa de ser outubro. Não, eu tinha a sensação de que seria... Eu só não sabia o dia exatamente do mês de outubro, mas foi uma lesão muscular extremamente grave, digamos assim, né? Porque é difícil, o Michael,
ter esse tipo de lesão, e ele teve. Mas enfim, está de volta, é um reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz. Lembrando que o setor ofensivo do Flamengo na Copa do Brasil já está, digamos assim, com o desfalque do Carlinhos, querendo ou não, é um desfalque, né? Um jogador que ficava à disposição, mas na Copa do Brasil ele não pode atuar. E é isso, hoje o Flamengo finaliza a preparação e vamos ver qual será o time titular, o primeiro time titular do técnico Felipe Luiz. Essas imagens, elas são antigas, não é desse treino agora, mas as informações de Vene são jovens, não é? Sempre Vene. Obrigado. Olha aí, cadê o Lucas Pedrosa? Olha comigo aqui. Esses são os treinadores da gestão do Landim. O Vene Casagrande trouxe, levantou, né? E a nossa produção aqui fez essa arte. A gente começa com o Abel Braga, que pediu demissão porque ele ficou sabendo do interesse do Flamengo com o Jorge Jesus. Depois vem o Jorge Jesus, que pagou a multa rescisória e pediu para sair, né? Domenech foi demitido, ele era o estagiário do Guardiola, não era ele? Ele mesmo. Ele mesmo, né? O Rogério Ceni também demitido. Estagiário. Não era? Auxiliar. Era assim que o Pedro Certeza chamava ele aqui nesse programa. Eu só tô reproduzindo. Isso também diz muito sobre a diretoria do Flamengo. Porque eles contrataram um cara só porque ele era auxiliar do Guardiola. A verdade é essa, gente. A verdade é Eu essa. lembro como se fosse hoje, cara. Eles fazendo a entrevista no restaurante lá na Europa com o Domenech. Eu lembro disso. Rogério Ceni, que saiu campeão brasileiro, mas foi demitido. Renato Gaúcho não renovou o contrato depois daquele insucesso que teve naquela temporada com ele. O Paulo Souza também demitido. Aí entrou o Dorival Júnior. Esse aqui é o sapo que voa, né? É, ele mesmo. A diretoria não quis renovar mesmo após ganhar a Copa do Brasil e Libertadores. E aí, na época, o Vene Casagrande trouxe os bastidores em relação ao Dorival, ter a expectativa de continuar, ter ido viajado ao Sul para ver sua família e receber via todo mundo, menos do Flamengo, que ele não ficaria como treinador. E aí, não fica porque entra o Vitor Pereira. Já não tinha feito uma boa campanha no Corinthians, né? A sogra dele passou mal. Mediano, e não foi isso? foi mediano. Eu acho até que ele fez. Eu posso Demitido. dizer que ele fez um bom trabalho no Corinthians. Eu não vou negar Ele isso. não. faltou com a palavra dele. É isso. Eu acho que em relação a. Tanto é que a torcida queria a permanência dele. Né? Eu acho que de todo o delírio coletivo, esse foi o maior. O Sampaoli. É porque a gente viveu noticiando todo dia a temporada aqui. Mas se a gente olha com o passar, vira uma história, né? Se a gente olha hoje a história que ele construiu com agressão de alguém da sua comissão, né? Com agressão de um jogador no outro, perdeu o controle e ele sempre omisso na questão de posicionamento, ele foi demitido e agora o Tite demitido. Lucas Pedrosa, explica. Explica tanto demitido aqui nesse quadro. Quanto que mais de 50 milhões em multa rescisória? Mais de 50 milhões. Sério, Vene? Desculpa, gente. O problema Dá pra comprar quem com esse dinheiro? O Vitor Pereira foi o que teve a multa rescisória mais alta. 15 milhões, mais ou menos. Isso aí, pra mim, retrata o que a gente comentou ontem aqui. É claro que dá pra gente colocar a culpa no Tite e tudo mais. O Tite tem seus defeitos, realmente. Ficou aquém do que era esperado. Mas a diretoria do Flamengo, ela coleciona episódios que são vergonhosos. Coleciona episódios que muitas vezes são amadores, assim. A quantidade de dinheiro que se gastou em rescisão de contrato de técnico, a quantidade de escolhas completamente equivocadas. E a principal delas, pra mim, foi quando eles resolvem não renovar com o Dorival Júnior e depois dele ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E nessa temporada acaba sendo a demissão do Tite por tudo que ele fez, mas também a gente tem que lembrar que ano político em clube é muito diferente, né? Eles precisam salvar a pele dele para eles continuarem. Então foi isso que eles tentaram fazer. Acharam que o Tite seria um escudo, acharam que o Tite seria um Jorge Jesus 2.0 de proteger o grupo e tudo mais, e não deu certo. O que esse retrato aí mostra pra mim não tem comando na diretoria de futebol do Flamengo. É um comando muito fraco que tem decisões que pra mim são completamente questionáveis e que tentavam se agarrar em técnicos que poderiam comandar o futebol do Flamengo porque tem um grande time. Enfim, no mercado de transferência, o Flamengo é um time que consegue ir muito bem. Contrata grandes jogadores, tem o nome e o peso do Flamengo, mas o trabalho de comando de futebol, e como o Vene traz aqui, o projeto esportivo, me desculpa, é um projeto pífio na minha visão. Felipe Luiz, agora à frente do Flamengo como treinador principal, prometeu um time com foco no ataque e expressou sua felicidade com um novo desafio. Substituindo Tite, ele enfatizou que conhecer o elenco atual é uma vantagem importante para a implementação de seu estilo de jogo. Durante a sua primeira entrevista no cargo, divulgada pelo clube na segunda-feira, o técnico de 39 anos compartilhou sua motivação e experiência, ressaltando o impacto de sua passagem pelas categorias de base do clube, onde já havia começado a desenvolver sua filosofia tática.
Ele destacou a importância de sua trajetória no Sub-17 e Sub-20, momentos em que adquiriu a confiança para assumir o comando do time principal. Aprendi a organizar treinos, montar comissões e colocar minhas ideias em prática. Estou encantado de estar aqui de novo, afirmou. A estreia de Felipe Luiz como treinador será nesta quarta-feira, contra o Corinthians, às 21h45, no Maracanã, em partida válida pela semifinal da Copa do Brasil. Ele afirmou que seu estilo de jogo será voltado ao ataque. Com certeza, o meu modelo de jogo é de muito ataque. Às vezes eu erro por não ter medo de atacar demais. Mas o time está bem treinado, tem uma organização defensiva sólida, e agora vou aplicar as minhas ideias para ver o time atacando como eu quero. Espero muitos gols e muitas chances de gol, declarou, confiante de que seu método vai potencializar o poder ofensivo do Flamengo, que já é conhecido pela sua estabilidade defensiva. Felipe Luiz, que integrou o elenco do Flamengo de 2019 a 2023, também mencionou o benefício de já ter trabalhado com a maioria dos jogadores do atual plantel, incluindo nomes como Matheus Cunha, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Segundo ele, esse conhecimento prévio facilita a rápida implementação de suas táticas. Eu conheço bem o elenco. Joguei com quase todos e isso ajuda muito. O meu foco agora é fazer com que eles entendam e executem minhas ideias o mais rápido possível para que a gente veja isso refletido no campo, explicou.